Alguns inscritos no meu canal me enviaram mensagens pedindo para que eu fale como é o funcionamento de uma audiência de custódia. A questão prática mesmo, quando ela ocorre e quais são os pontos que o advogado criminal deve observar quando da sua realização. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca do aspecto prático da realização de uma audiência de custódia. Espero que esse vídeo contribua para o conhecimento de muitas pessoas e para os novos colegas que estão iniciando tanto na carreira quanto na esfera criminal, que seja de bom grado. A audiência de custódia é uma espécie de audiência que sempre é realizada às pressas, visto que ela decorre de uma prisão em flagrante ou de uma prisão provisória em decorrência do cumprimento de um mandado judicial, seja ela preventiva ou temporária. E o STJ já determinou que ela tem que ser realizada em até 24 horas após a prisão. Apenas uma observação antes de continuarmos. A prisão civil decorrente do não pagamento de pensão alimentícia não estava sujeita à realização de audiência de custódia, tendo em vista que era uma prisão civil e não uma prisão penal. No entanto, no dia 5 de agosto de 2022, a Corregedora-Geral de Justiça, a doutora Maria Tereza de Assis Moura, determinou que a audiência de custódia deve ser realizada em todos os tipos de prisão, incluindo a prisão civil por dívida alimentar. Então aqui nós podemos ter uma peculiaridade do advogado que atua na área de família acompanhar a audiência de custódia, que é uma audiência da área criminal. Então, por isso, a importância do vídeo. É muito importante que a gente conheça o funcionamento deste tipo de audiência, porque, como eu mencionei, normalmente ela é feita às pressas e nós, advogados, não temos muito tempo para nos prepararmos. Muitas vezes essas audiências são realizadas nos finais de semana, porque tem, conforme eu mencionei, o prazo de realização de até 24 horas após a prisão. A audiência de custódia, ela tem por finalidade a verificação por parte do juiz de eventuais maus tratos sofridos pelo preso no momento da sua prisão. O juiz conversa com a pessoa presa e verifica se houve alguma agressão ou desrespeito aos seus direitos. Por isso que ela tem que ser realizada no prazo de 24 horas. Por quê? Porque se houve algum tipo de espancamento, as marcas ainda estarão visíveis e o juiz dessa forma poderá adotar alguma providência. É interessante mencionar que este juiz, ele não vai perguntar para o preso se ele é culpado ou inocente das acusações que lhe são imputadas. Ele não será verificado o mérito dessa prisão. Isso será feito por um outro juiz no decorrer da ação penal propriamente dita. Portanto, a pessoa que foi presa, ela será apresentada para um juiz no prazo de 24 horas após a comunicação do flagrante. É uma audiência pré-processual, por quê? Porque nós não temos ainda uma denúncia contra esse acusado. E será verificado pelo juiz se os direitos dessa pessoa presa estão sendo preservados. Nessa audiência, o juiz também pergunta sobre circunstâncias familiares da pessoa presa. Exemplo, se o preso tem sob a sua custódia alguma criança pequena, toda essa situação familiar tem que ser analisada. Um outro exemplo, se essa pessoa presa tem alguma doença, se ele tem que ser medicado, se essa medicação é de uso contínuo ou não, tudo isso tem que ser verificado pelo juiz nesta audiência. Então, a pessoa, ela é presa em flagrante, o delegado de polícia tem 24 horas para avisar ao juiz sob pena de relaxamento desta prisão e este tem 24 horas para designar a audiência de custódia.
E se o juiz não designar essa audiência no prazo de 24 horas? O artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal determina que, se não houver motivação para a não realização dessa audiência, a prisão será considerada ilegal e deverá ser relaxada, sem prejuízo, evidentemente, da decretação da prisão preventiva. Mas cuidado! Este artigo está com a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele não está sendo aplicado ainda. Portanto, se essa audiência não for realizada no prazo de 24 horas, nós, advogados, devemos peticionar ao juiz e exigir a realização em tempo mais breve possível. Sim, o termo é exigência. Nós temos que exigir com maior brevidade possível a realização desta audiência. Nós já temos precedente no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que determinou a soltura de um preso através do julgamento de um habeas corpus, porque a audiência não foi realizada. E quem participa desta audiência? Participa o juiz, o preso, seu advogado, que pode ser constituído um advogado particular ou membro da Defensoria Pública, se o preso não tiver condições financeiras para arcar com um advogado particular, e o promotor de justiça. Conforme eu mencionei, muitas vezes essa audiência é realizada às pressas, e é muito comum que o preso tenha contato com o seu defensor somente já nas dependências do fórum, lá no corredor, na hora que vai começar a audiência. Por isso, antes da realização da audiência, é assegurado ao preso uma entrevista de maneira reservada com o seu defensor. Maneira reservada, entenda-se, não pode ter ninguém por perto ouvindo essa entrevista. Tem o sigilo defensor, seja ele público ou um advogado constituído, e o seu cliente. Iniciada a audiência, a primeira advertência que o juiz deve fazer ao preso é de que ele tem o direito de permanecer calado. O preso não está obrigado a falar nada e este silêncio não pode ser interpretado em seu prejuízo. Lembrando que o juiz não vai perguntar acerca do crime. Não é este juiz que vai cuidar desta situação. Aqui não é verificado isso. Aqui vai verificar o quê? Se o preso sofreu ou não maus tratos. Por isso que na realização da audiência, os policiais que efetuaram a prisão não podem estar presentes. Se eventualmente eles participarem, eles devem ficar do lado de fora da sala. Normalmente, o preso chega na sala de audiências algemado. E o juiz vai verificar se existem motivos para que ele permaneça desta forma. Exemplo, se ele apresenta ou não algum risco para alguém ou para ele próprio, se tem algum risco de fuga ou não. Se não houver nenhum risco, o juiz vai mandar retirar as algemas do réu em cumprimento à súmula vinculante número 11. Se o juiz entender que o preso deve permanecer algemado, ele vai fundamentar essa decisão dele sob pena do cometimento do crime de abuso de autoridade. Depois de alertar acerca do direito ao silêncio, o juiz vai explicar para o preso os motivos pelos quais esta audiência está sendo realizada. Aqui não vai ser discutido se ele praticou ou não algum crime. Eu vejo muitos advogados cometendo esse erro. Não pode. Aqui não é, essa audiência não se presta para essa finalidade. Aqui vai ser verificado somente se ele sofreu ou não maus tratos ou se seus direitos fundamentais foram violados. O juiz vai perguntar se o preso teve a oportunidade de conversar com os seus familiares ou com o seu advogado, ou ainda se ele realizou o exame de corpo de delito por ocasião da prisão. Por que o juiz pergunta isso? Porque esses são direitos constitucionais e o juiz precisa verificar se eles foram garantidos ao preso ou não. Se eventualmente o juiz não falar nada disso, que a gente sabe que na prática é bem complicado, as audiências são feitas de maneira a toque de caixa, cabe ao advogado fazer esse tipo de pergunta. Uma situação que o advogado deve estar muito atento é para a realização de perguntas se o réu praticou ou não o crime.
Às vezes, aliás, muitas vezes, o promotor de justiça faz esse tipo de pergunta buscando algum tipo de confissão. Esse tipo de pergunta não pode acontecer. E se acontecer, o advogado tem que se manifestar no instante em que ocorrer. Por isso que é muito importante que o advogado esteja preparado para esse tipo de audiência e entenda qual é a sua finalidade. Não existe hierarquia. Tem muito advogado que tem medo de falar e acha que o promotor manda mais do que ele ou o juiz manda mais do que ele. Não. Cada ator, cada operador do direito tem a sua função e não deve se ter medo para fazer audiência ou medo de falar. Por isso que o advogado tem que estar preparado. Se pega de surpresa, realmente a pessoa ela vacila um pouco. Por isso que o advogado tem que estar preparado para esse ato. Se o preso falar para o juiz que ele foi agredido, e essa é a finalidade desta audiência, o juiz deve investigar essas agressões, saber quem que agrediu. Foi popular? Foi o policial? Ele foi vítima de um linchamento ou não? Uma pergunta que o juiz deve fazer é se o preso foi submetido à realização de exame de corpo de delito. Se o preso falar que foi agredido e que ele não passou por exame de corpo de delito, o juiz deve determinar a realização imediata deste exame. O juiz ainda vai perguntar sobre as circunstâncias familiares e pessoais do preso. Se for uma presa, ele tem que perguntar se ela está grávida ou não e se esse preso faz uso de algum medicamento de uso contínuo ou não, se ele tem filhos menores que dependam dele ou não, dentre outras perguntas ali que o juiz verificar que são pertinentes. Quando o juiz terminar as suas perguntas, ele passa a palavra ao Ministério Público e depois à defesa. Sempre lembrando que em todas as ocasiões, a defesa fala por último. Não concordem com a inversão desta ordem. E por que a defesa fala por último? Porque é a aplicação do princípio constitucional da ampla defesa. Não tem promotor bonzinho, doutor, fala antes, eu falo depois. Não, a defesa sempre fala por último. Depois da fala de todos, o juiz vai decidir acerca da concessão de medida cautelar diversa da prisão. Exemplo, prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras. Ele vai verificar também se é caso de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou ainda acerca de eventual decretação de prisão preventiva. A audiência, ela é gravada, tudo isso fica registrado. Por isso é fundamental, reitero, que o advogado esteja preparado, visto que, de acordo com o mandamento constitucional, o advogado é essencial para a administração da justiça e não pode ter medo de falar nem com o juiz, nem com o promotor. Não estamos falando que o advogado tem que ser mal educado. Falta de urbanidade, inclusive, é infração disciplinar nossa. Nós temos que tratar todos com educação, mas a advocacia não é profissão de covardes. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar aos assinantes que já está disponível a opção de se tornarem membros e com isso desfrutarão de diversos benefícios. Confiram.